Depois de 2 temporadas de destaque, Round 6 chega ao final, pelo menos de forma oficial, de uma forma frustrante, de uma forma decepcionante. O streaming coreano de grande sucesso vem tendo uma ótima audiência, inclusive na última temporada, mas que não é refletida nas críticas, muitos frustrados com a forma, com o roteiro, com o desenrolar da última temporada. Se a primeira, que teve todo um impacto, que trouxe realmente até questionamentos, que foi uma série que teve toda uma grande audiência e grande repercussão por tudo que trouxe, inclusive com um reality show que foi inspirado nela, de um desafio, graças a Deus, hein, ele foi só adaptado, sem mortes de reais, inclusive com participação de um brasileiro, mas você teve uma construção muito importante no primeiro, que mexeu muito. A gente tem o Yeon-hee, que é o jogador 456, vencendo a primeira temporada, volta para a segunda para encerrar os jogos, e você tem toda uma construção desse personagem tentando interromper os jogos, então isso vale muito a pena. Acho que isso é um cenário importante para a gente poder falar sobre isso, mas a gente lembra também que na segunda temporada, tem até o vídeo falando que ficou aquele gosto de algo mais, porque na primeira nós tínhamos o velhinho já que estava infiltrado no jogo, que era o idealizador, e na segunda tem o Yang Ji-hoon, que é o frontman, que também está infiltrado dentro do jogo, e ele acaba com o motim, né, com a tentativa do Ji-hoon de encerrar os jogos, de tentar realmente acabar com o que estava acontecendo lá na ilha. Então o jogador 456 tentou, foi ele tem um plano dele abortado, então morrem várias pessoas, e vem para a terceira temporada com aquele cenário de algumas pessoas com várias mortes, o pessoal que entrou no motim, de gente que afinou, né, que correu, que não teve forças para continuar no motim, mostra realmente lembra aquela cena no final da temporada, a correria para buscar mais munição, e tem um personagem que trava, não consegue ajudar o Ryun-hee e toda a sua equipe. E o Gyun-hoon, ele é poupado. Então, beleza, você vem aqui, começa na terceira temporada, são 3 jogos, já começa por aí, então uma quantidade inferior de jogos, e dá a impressão de um roteiro acelerado, dá a impressão que eles querem acabar o quanto antes. E isso me incomodou. Você vem, a partir daqui, inclusive, vou começar a contar, então já deixo claro para a galera que não assistiu, tem spoilers a partir daqui da frente. É, tem o primeiro jogo do esconde-esconde, onde tem primeiro o bebê, já começa por aí, nasce, lembra que a Jun-hee, a jogadora 222, estava grávida? A gente tem, nasce o bebê no meio da quarta prova. E aí você tem, o bebê vira o jogador, e o bebê, inclusive, vence a competição, porque aí depois, o jogo do esconde-esconde termina de uma forma, tem um lado entendível de você falar, de tentar, o pessoal que tinha a possibilidade de eliminar concorrentes atuando para poder eliminar o quanto antes. Então, ok, a motivação dos outros jogos, das outras temporadas é entendível, mas e também acontece também no segundo, no outro jogo, que é um jogo de pula-corda, que também dá para entender realmente você tentar diminuir a quantidade de concorrentes, mas é uma impressão de coisa muito rápida. Aí você tem, antes do último jogo, o jogador 456 tem a possibilidade, ele reencontra com o frontman, que mostra, aparece flash onde ele foi vencedor de uma prova, e dá a possibilidade, dá uma faca para ele poder matar os outros participantes, ficar apenas ele e o bebê, e com isso ele ser por conta da ausência de outros jogadores, com apenas 2 jogadores, deve ser o mínimo 3, se tivesse só, acho que ele fala no mínimo 3, mas a quantidade, acho que fala que se fosse só 2 jogadores, não teria como ter a prova, e aí ele e o bebê ficariam com todo o prêmio. E o Ihon acaba não indo adiante com isso, vem a terceira prova com algumas alianças, rapidinho, mas que até, acho que até a ideia de você mexer com o emocional, como acontece, como o jogador 456 faz durante a prova, você é naquele cenário onde está todo mundo tentando sobreviver, mas o sacrifício dele, no final, no último, para o bebê sobreviver, é nobre, simples, mas dentro de um roteiro, você deixa o bebê sozinho, como é que o bebê vai sobreviver? Então, começa a levantar alguns cenários.
Mas, além disso, o roteiro paralelo dessa história é muito ruim. Te lembra que na segunda temporada já tinha uma personagem que era uma pessoa que serviu no exército coreano e ela acaba matando, ela entra naquela parte do tráfico de órgãos, está mexendo com a parte do tráfico de órgãos que evitou algumas situações, então ela está infiltrada para tentar resolver a situação do tráfico de órgãos, ela acaba atuando presente muito nessa parte, mas e ela, inclusive, sobrevive ao final da série. Então, ela consegue o plano dela, inclusive, ajudar a criança lá que está com câncer, que a gente vê no começo da segunda temporada, que passa por uma situação complicada. Então, ela ajuda o pai, consegue fazer o tira. Ela tira o pai que estava participando dos jogos, consegue ter o dinheiro, ajuda financeiramente na recuperação da criança e sai. Bom, assim, teoricamente, depois de uma grande encrenca, ela consegue se livrar e sai viva dentro dos jogos. Mas o policial, a gente tem o detetive Wang, o Jan-Ho, que na segunda temporada já tinha aparecido infiltrado. Na terceira, ele mostra toda uma falta de preparo, toda uma falta de um trabalho policial para cair facilmente lá no capitão, que enrola ele várias vezes, perde toda a sua equipe, a equipe é dizimada, e aí ele vai invadir a ilha sozinho, uma ilha que é repleta de soldados, e a ilha depois, no final, ela é destruída. E a gente tem depois no final, né, o Frontman aparece lá, o irmão dele, o Wang, lá nos Estados Unidos, dando a impressão de um cenário de um jogo, né, num beco nos Estados Unidos, com parece uma representante como se fosse do jogo, né, com aquele jogo de jogar agora me fugiu o nome do jogo aqui, a gente tem rapidinho, qual que é parece a atriz em Los Angeles, nos Estados Unidos, com o jogo da Steam, tendo um jogo fazendo num beco o jogo, então dando a impressão que o jogo saiu, é, passou das fronteiras da Coreia e aí agora já é um evento global. E isso, inclusive, muitos estão especulando que isso vai virar uma outra série, vai ter uma continuação da série nos Estados Unidos. Oficialmente, o que nós temos de informação é que a série termina na terceira temporada. E a grande questão é essa, acho que o término, depois de você ter duas temporadas que são bem construídas, e se falou, né, que a segunda temporada era para ser com todos esses episódios, então começaria já com o jogador 456 retornando para encerrar os jogos e iria até esse término com a ilha sendo explodida, não parece que seria isso, e com todo mundo de um jogo morto, só sobrando um bebê que ninguém sabe o que vai acontecer. Né? Então é realmente um término que não me encaixa, não me agrada, acho que é também falando da minha opinião, por conta de tudo que você teve uma impressão positiva de uma construção muito grande na primeira temporada, manteve num nível interessante na segunda, ela despencar na terceira por conta disso. Então me decepcionou, assisti a terceira temporada quase de uma vez só para ver todos os episódios, até porque já estava começando a aparecer os spoilers, e teve essa sensação de que foi tudo às pressas, foi tudo corrido para terminar uma série que talvez você analisar um roteiro de dar a impressão até que a pessoa não queria nem escrever a terceira temporada. Talvez terminasse na segunda temporada de uma outra forma, ou você deixando claro que não é pensando, olhando aqui agora, analisando as duas temporadas anteriores, até mesmo a terceira, você poderia ter terminado na segunda falando, olha, não é possível vencer o sistema. O jogo vai continuar de qualquer forma. Então poderia ter terminado dessa forma. Ou mesmo com o jogador 456, talvez voltando no meio da galera, né, como acontece logo no primeiro episódio da terceira temporada, que ele é jogado lá com pessoas que estão jogando ainda. Ele é descartado, né? Ele é mantido vivo para continuar no jogo, para mostrar que seria fácil demais matar ele. Jogava ele na galera, tipo, o jogo vai continuar. E talvez ali se deixava de um cenário complexo de falar, ó, você não tem como vencer o sistema. E terminaria a temporada, ou a série dessa forma, ainda com um grande grau de aceitação, de aprovação da audiência. Agora é ver os desdobramentos, vamos ver se realmente será o fim da temporada ou se vai ter alguma outra temporada, algum spin-off, se vai ser criado alguma coisa. Se for, que seja algo muito melhor para tentar recuperar a impressão ruim que foi o final da terceira temporada. Abraços.